Prazer, experiência positiva a ser integrada à vida. Alívio, redução temporária de uma tensão. Eu acho que é aí onde a gente embanana o prazer. Compulsão, repetição vivida com dificuldade de Ah, controlar. tá, é. E Porque. anestesia, uso de estímulos para não sentir vazio, dor e angústia. Uhum. Para mim, esse é a cereja do bolo, assim, do assunto, sabe? Que é Sim. onde a gente pega e se embanana todo com o que é prazer na É, vida. porque aí a pessoa Ó, vou fala, deixar aqui o que tem você que ter acha. prazer, mas então prazer, então não vou trabalhar, É, então não então. vou Ó, aquele encontrar. ficou melhor? Cadê? Ele tá. Ah, ele nem aparece, ó. Mas ele não Ele tá precisa aqui. Não, aparecer. então por isso mesmo, acho que a gente não fica menos moderno. Eu também não gosto. Mas ele tá aí se Não, precisar. na verdade, Thalita, o que eu ia propor para você, para a gente sair dessa mesa, a gente ficar caminhando pelo pasto. Mas eu não. Aí eu pensei assim, vai ter que levar o café da Café. Thalita. Eu vou trazer um cafezinho na Porque próxima hoje é o reportagem. prazer, nós vamos falar sobre prazer. É, Depois então, como é que a gente acontece. vai ter prazer assim, sem café? Mas aí então pelo menos assim, hoje tem banana, cacau, chocolate, né? Oh, E caqui e goiabada que a Thalita trouxe para mim, tudo é coisa para dar prazer. é. Amêndoa e uva passa. Mas esse aqui ainda vai levar um Mas isso. tempo para dar um prazer, né? Como é Não, que. ele tá bom. Sério? Já, você quer abrir, depois a gente come Não. aí. Ó, que bonito. Você sabe, cacau parece uma fruta do conde, assim, né? Um É, negócio não branco. adianta eu abrir querendo um pedaço da Não, Beth Nestlé. aí já é muito. Sim, Gente, então, bem-vindos a mais um Aprendendo com as Montanhas. É esse o nome, né? é Eu esse o já nem nosso sei. nome. Eu e o Chico, a gente já tá conversando há uma hora. Pois é, A gente. o tema é o prazer, então a gente se deu o prazer. Eu acho que uns 40 minutos nós estamos conversando, esquecemos de ligar a câmera, né? Mas agora eu vou começar de verdade. É. O tema antes era a esperança. Antes não. Até ontem à noite era a esperança. Aí a Thalita me propôs falarmos sobre a esperança e ela perguntou: tá bom para você? Aí eu falei assim: eu não sou eu que escolho os temas, Thalita. Se você não percebeu ainda, é você que propõe e eu aceito. Eu pego carona. Aí eu emendei na minha frase, disse assim: vamos fazer o que dá prazer. Aí ela pulou em cima do prazer, não sei porquê. Agora ela vai me explicar como que foi essa transição da esperança para o prazer. Eu tava falando pro Chico assim, né? Porque a gente sente energia. Energia por quê, né? Energia do que a gente tá vivendo, né? Eu falei, o que eu tô vivendo mais na minha vida que dá pra compartilhar no sentido de ter força de vida para ser compartilhado, né? Dá para fazer Então, mais sentido, mais né? sentido, né? Então a gente tá falando de coisa teórica, decorada, mas o que eu tô vivendo, que eu tô buscando aplicar na vida, né? E eu tenho buscado muito esse lugar da esperança. Mas daí, assim, quando o Chico falou do prazer, assim, né? Vamos fazer o que mais dá prazer. Venha no horário. A gente tava falando, Chico, mais cedo, mais tarde, ele falou, venha no horário que te dê mais prazer. Aí, claro que vai trazer uma hora e pouquinho, né? Porque o É, horário que dava prazer era mais tarde do que. ela tem prazer em deixar os outros esperando. É, Acho que deve ser isso. prazer em me enrolar, Dani. Mas como eu já conheço, tudo bem. Eu estou trabalhando minha paciência. Foi, bastante. Tolerância. E aí, no sentido do prazer, aí a gente estava conversando aqui agora há pouco, no fundo, se liga a esses temas, né? Porque quando você tem prazer na vida de verdade, né? A gente vai conversar hoje o que é prazer, assim, né? E, de novo, a gente não é esperto no assunto, doutor de nada, mas buscando na vida sentido e buscando oferecer o que a gente vai aprendendo com a vida, né? E se isso ressoa para alguns, né, que a gente sabe que para alguns que gostam de estar junto com a gente nesse café que a gente toma junto, né, e aí a gente vê, bom, a gente precisa de muita esperança quando a gente só vê dor, sofrimento, ou vê momentos em que a gente se sente no silêncio da vida, no vácuo da vida, né, e o que movimenta a vida, né, onde tem uma energia forte, assim, de vida, assim, o prazer tem uma energia forte, né, no final das contas os temas estavam juntos e a gente, né, A gente a não. É, gente, assim, ela fala eu, gente, eu né? não sei Eu porque. embarco ele falou que É que ela embarco. joga pra mim, eu devolvo, ela acha que eu tô participando. É porque a bola tá muito quente, eu jogo pra ela. E ela acha que eu tô participando. Aí a gente viu. Eu vi, mas a gente, né, o Chico tava Não, eu tô de falando. acordo. É. E realmente, a gente às vezes precisa de muita esperança quando a gente não sente prazer nas coisas que a gente faz. E até tava com Hum, uma jovem sábado, tava fazendo um trabalho, contratei ela para ser assistente num trabalho que eu tava fazendo. E aí, no carro, a gente conversando, eu falei, como tá a tua vida? Dela, não sei, tá difícil, porque ela tá assim, né? Ela tá no terceiro ano do ensino médio.
estudando à noite, e aí de dia, ela mora em Monteiro, estuda à noite em São Francisco, e durante o dia ela está fazendo cursinho pré-vestibular em São José, o dia inteiro. Uau! Então, assim, né? 3 3 coisas, e final de semana, trabalhos freelancers para pagar um pouco bico para pagar para o pagar estudo. essas coisas todas. E aí eu falei, nossa, mas você tá assim, meu, Você está tendo prazer sensacional. nisso? E aí eu falei, mas cara, olha o esforço e tal. E ela tava se sentindo desencorajada, porque ela falou, nossa, mas eu não sei, aí eu não vou abrir muito da vida dela, né? Vou parar aí nessa parte, porque aí a gente entrou para esse ponto que eu enxerguei na minha vida, assim, né? Foi uma Ah, ressonância o quando eu fui espelho. conversando com ela. Eu falei para ela, sabe, a gente, mesmo quando a gente está num momento difícil, vivendo um monte de coisa que teoricamente não tem prazer, né? Ou seja, estudos. Teoricamente, eu quero saber como é. Teoricamente Não, não mas, por tem. exemplo, ela tem um sonho, ela quer começar a faculdade Supostamente. federal. Ela quer fazer uma federal, né? O É. curso dela. Também não vou abrir o curso justamente só para preservá-la um pouco. Mas ela quer passar numa faculdade, que é um curso assim, que ele tem, não é o dos mais disputados, mas ele tem, né? Tem ali um mínimo de competição por vaga, né? Deve É. ter pelo menos os seus 50 candidatos por vaga, 60. Uau, é Porque, bastante, mas né? pega medicina, esses cursos assim, É aí 1000. é cruel. É. Eu não sei hoje quanto tá. Na época que eu fiz era 300 por vaga, eram umas coisas bem absurdas, assim, né? Em federal, Ah. né? Porque hoje fazer a faculdade, principalmente assim na área de saúde, é 5 mil para cima, né? Então É também. mesmo? Enfermagem, tudo isso? Depende do curso, mas tem alguns cursos, né? Que você vai fazer. Medicina é 12, 13 mil, né? 13.000 por vaga? Não. A 13.000 mensalidade, a Ah, mensalidade. tem Então, por dinheiro. isso que você vai para a federal, por isso que tem a pressão de candidatos por vaga na federal, né? Uhum. Imagina, todo mundo tenta primeiro passar numa federal, né? É por isso que a régua é lá em cima e a quantidade de candidatos por vagas também, porque depois os que conseguem para uma faculdade particular, a mensalidade É é brava. É puxada. verdade, eu sei que é esse valor. Por isso que hoje eu não sei quantos candidatos são por vaga, mas aí o fato era esse, né? Assim, eu falei, olha, você pode viver tudo isso que você está vivendo, sentindo muita dor, e as pessoas falando, ah, mas por que você não termina uma coisa e depois faz outra, né? E ouvindo todo mundo de fora e aumentando o desprazer desse momento. Ou você pode reconhecer a força que você está tendo, já passou metade do ano, né? Você não está começando, você já passou metade, olha quanta coisa você fez esse ano já. Né? Você pode olhar para isso, olhar para você, se está fazendo sentido para você, para o que você quer, né? E viver isso de uma forma um pouco melhor. Não precisa assim, né? Não é, ai, dormindo tudo, né? Dorme pouquíssimo, né? Escassez de sono e tudo mais. Mas talvez, eu falei, você é livre para escolher continuar ou não. Mas já que a gente está tendo essa conversa, talvez olhar para isso com mais prazer. Né, olhar para o que você está vivendo dos jobs, né? E nesse final de semana, como ela trabalhou comigo, ela falou: Nossa, foi muito gostoso. A gente teve um dia de trabalho sábado, ela principalmente trabalhou bastante, mas assim, foi prazeroso. A gente conversou, a gente almoçou junto conversando, a paisagem é muito bonita. Então, sim, tinham muitas coisas assim, né, de trabalho. A gente cansou como qualquer ser humano trabalhando. Mas não foi ruim, não foi um ambiente tóxico, foi um ambiente super gostoso, humano. E aí foi onde veio essa. Eu acho que ficou uma sementinha do prazer. Que aí ontem, vendo a mensagem do Chico, eu falei: Quer saber? Eu tô achando que isso aqui tá com uma energia que eu não tinha visto. Porque é o que a vida também tá me mostrando, assim, né? Você se viu quando você estava falando para essa menina? Você se viu falando para você Pra mesma? mim mesma, assim. Por isso, assim, que eu falo, assim, não foi assim pra ela só. Mas Ah, ressoou dentro de você, né? ressoa, porque que nem eu falo pro Chico, né? Até com vocês, a gente já compartilhou isso. Eu tô em transição de trabalho faz um ano, né? Se a gente pega o vídeo lá atrás, né? E não é um caminho que está sendo fácil, romântico e delicioso. Pelo contrário, né? Está sendo super desafiador. Em vários momentos eu duvido de mim mesma, duvido se vai dar certo ou não, né? Acho que as pessoas não me entendem, depois eu acho que eu não estou me expressando bem. Então eu entro em vários circuitos internos ruins de insegurança e de autoestima baixa. Né? E eu percebo que isso tem me prejudicado muito. Porque eu falei, eu mesma estou botando uma energia, é como se eu plantasse a semente, aprendesse, né? Vi o manual, puxa, planta a semente assim bonitinho, a gente já falou de plantação. E aí eu vou lá, né, dar aquele momentinho, peraí, será que tá plantado direitinho mesmo? Será que tá começando a brotar? Aí vou lá, cavo a terra e olho de novo. Eu vou estragando a semente, né? Então, assim, né, como que a gente não fica nesse estado? Quem que ajuda? Que elementos ajudam, né? Porque isso também é movido à ansiedade, à baixa autoestima pela dor do momento, né? As transições
A gente fala assim, ai, transformação. A gente às vezes é muito romântico, né? Tem muitas das transições de vida envolvem muita dor, muita perda, muita tomada de consciência, muita desesperança às vezes, né? Às vezes acontecem coisas que estimulam que a dor fique mais presente. Mas até Platão fala, né? O prazer e a dor, eles são faces de uma mesma moeda, eles não são moedas diferentes. Só que se você vive só uma, né? Ao mesmo tempo, assim, né? Até fazendo um paralelo com a religião, né? Muitas vezes, por que falam tanto do prazer como algo ruim? Porque aí coloca o mito de Lúcifer, que ele se perdeu nos prazeres e tudo mais. Porque são os excessos, mas o excesso da dor também é daninho. Quando a gente está sentindo, ou porque teve uma perda muito grande na vida, ou não consegue levantar de um fracasso, ou acha que errou muito, a gente está vivendo os excessos, assim, só que a gente dignifica a dor, né? Põe uma dignidade na dor, Sacrifício. do sacrifício, do sofrimento, das coisas custosas, e demoniza o prazer. Né? Ah. E ela é uma energia vital, né? A gente chega nos lugares, se você sente prazer de estar junto, você pega esse ambiente, quer ter oportunidade, seja mais prazeroso estar junto, fazer as coisas, né? Então, Thalys, você tá falando tudo isso? Agora eu quero te ouvir porque eu quero tomar café. É, um cafezinho que eu fiz especial, ele é Ó, o mesmo café lá de Malacacheta, eu lembrei, é café do Rubens lá de Malacacheta. deixa eu sentir o E eu cheirinho dele. botei 2 colheronas, porque da outra vez ficou mais... É, eu ainda vejo vocês. Mas Eu ainda... Mas tá menos, eu tô vendo menos. toma pra ver se você vai ter prazer ou não, É, vai. deixa eu ver. Vamos ver. Ah, é gostoso, Chico. É, Nossa, da outra vez estava mais ralo e você ainda gostou desse café. não, é gostoso. Mas sabe por quê? Porque esse café é um café, deve ter sido colhido com muito prazer. E foi, porque eu vi os Oh, funcionários colhendo. São é. pessoas que Ó, ganham bem, são pessoas que são valorizadas como seres humanos e eles têm prazer de ir lá. Então eles escolhem os melhores grãos e esse café tem uma torra média, que essa torra que o pessoal faz, que é muito, fica escuro, é aí que dá o gosto muito amargo do café. E esse aí não deve ser tão amargo. não, zero Aí você, amargor, zero. quando Ele não tem é muito muito sabor. amargo, você percebe nuances no sabor, né? E isso é muito legal. Então eu recomendo esse café. Se vocês quiserem, se alguém me pedir nos comentários, eu vou botar na Até eu descrição do quero, vídeo. Chico. Eu já ia te falar que eu também quero, Eu acho viu? que ele manda pelo correio. Acho que ele manda É. pelo correio. Ele manda tanto o grão torrado quanto o café em pó já. Não, e você sabe que eu quero conhecer esses lugares, um pouco desses projetos sociais, esses projetos que eu, né, busco me engajar mais, agora até mais pro lado de São Paulo, também é conhecer melhor comunidades que trabalham bem, fazendo bem, né? Ah, Assim, mas tem muitas, Thalita. exato, se inspirar nesses lugares para também trazer referências Ó, tem uma que, tipo, é comunidade. possível ganhar dinheiro fazendo as coisas bem feitas, né? E com Deixando as muito pessoas felizes, prazer, sem gente. adoecer, E com muito né? prazer. Porque, para mim, o prazer de você fazer alguma coisa, né? Ele reflete que aquilo vai ter um produto de qualidade, vai proporcionar saúde para quem está fazendo e para quem está consumindo. Você falou dessas comunidades, eu lembrei de uma comunidade no Vale do Ribeira que é só de mulheres. Eu não sei se eles são quilombolas, acho que são quilombolas. Mas ela, assim, quem está à frente da comunidade são mulheres. E elas fazem aquele turismo de base comunitária. Legal. E aí, isso tipo assim, elas preservam as tradições delas e as comidas, quando você chega lá, não é igual o Chico Abelha, assim, que ganhou o cacau da Alexandrina, comprou isso no supermercado, isso aqui foi na loja de produto natural, e o café veio de Minas, né? Tudo é delas. Elas produzem lá, e se você chega como turista para passar uns dias, porque dá para pernoitar lá, com pão puma, com Doriana, mas não sei o que, elas falam assim, isso tem que ficar fora. Você não vai comer essas coisas. Então, é um purismo, né? Que eu acho que isso é o que você estava procurando, comunidade de gente que... Sim, Eu acho de que como é dá para nessa viver linha. coisas assim prazerosas, assim, trabalhando, E né? essas pessoas, eu vi a cara delas, né? São pessoas felizes. Hum. Então, aí eu depreendo, elas devem ter prazer no que faz, né? Pô, eu tenho prazer de ser autossuficiente, eu tenho prazer de estar dando uma alimentação legal para os meus filhos, para o turista que vem aqui, né? E assim, aí, emendando já, eu tenho o prazer de cruzar com essas pessoas maravilhosas. Aliás, é isso que eu ia falar para a Thalita agora que eu pedi a palavra, né?
tudo que eu faço, eu busco ter prazer, porque se não tiver prazer, para mim é um indicativo de que aquilo não é o melhor caminho para mim. Então eu já vou cair fora. Nem que eu vá ganhar dinheiro, nem que aquilo vai me dar visibilidade, nem que pareça uma coisa assim que eu estou ajudando o coitado do outro, sabe? Bicho, não. Eu tenho que ter muito prazer. Então tem que ter alguma coisa daquela pessoa, mesmo que ela não fale nada, ó, o olhar da Thalita, ela tá olhando para mim, e ela tá gostando do Eu que eu tô gosto. falando. E isso assim, a minha alma entende, minha alma conversa com isso aí. E isso que me dá energia para continuar fazendo. Então, prazer para mim, a Thalita, antes que a gente chegou aqui, ela falou que. Ela lembrou uma coisa que eu tinha falado, né? Sobre que eu sempre fui amigo de Deus. Eu também sou amigo do prazer. O prazer, eu estou sempre convidando ele para mim, para minha casa, porque se ele não tiver comigo, para que eu estou vivendo? Ele tem, eu não estou exagerando, sabe? Sim. Eu tenho que ter o prazer de escutar esse vento, morar num lugar onde eu posso escutar o vento. Hoje, graças a Deus, não está tendo barulho de máquina aqui, né? É verdade, eles estão É, calminhos. É o jogo, né? É o jogo. vai ter o jogo do Brasil daqui a pouco, tá todo mundo olhando ali Tá. na televisão ou no celular. Então, o fato de eu ter saído da escola. Olha, agora eu estou falando de mim, do prazer. É o jeito que eu sei falar. A Thalita é a Sim. erudita que consegue relacionar com os mitos e as histórias aí. Mas eu tenho que falar de mim. Eu saí da escola porque aquilo lá era um tédio para mim. Então, assim, eu não tinha prazer de ficar escutando um professor falar um negócio que estava escrito no livro, que ia cair numa prova, que se eu não ficasse bem naquela prova, eu ia tirar nota baixa, ia repetir de ano, ia chegar em casa, meus pais iam ter que mostrar a nota, ia levar uma bronca, e meu pai ia me dizer que eu era inútil e tal, né? Então, eu pensei, isso não é para mim. Então, na primeira oportunidade que eu tive, eu demorei ainda, né? Eu saí só na faculdade mesmo. Eu caí fora, né? Eu não estou dizendo que isso é o certo, isso foi o certo para mim. Eu não tinha prazer em aprender as coisas intelectualmente. Eu quis procurar uma maneira de ter garantir minha sobrevivência ou subsistência, não sei qual é a palavra certa, por meus meios. Então eu fui para a terra, eu fui plantar, eu fui tirar leite, eu fui mexer com abelha. E aquilo era onde eu gostava de estar. Por quê? Primeiro que eu não tinha patrão, aquilo eu trabalhava a hora que eu queria, o dinheiro era meu, porque eu vendia tudo, eu tinha a maior confiança de falar para o cliente, ó, isso aqui eu que fiz, o queijo, o mel, o ovo, o iogurte. Então eu tinha muita segurança de, Da origem dos produtos, de né? falar que o produto era bom. É o ovo, a galinha que ele cuidou bem. A galinha era solta. É, então. Eu É dava que você milho falou. para galinha Eu tava só. brincando com você. Era, É mas que você eu não falou assim: percebi. tudo que eu dei era meu, o ovo. Eu falei: não, o ovo não era seu, né? Era da galinha. Ah, da galinha. Não, nem o mel era meu. Né, é verdade, das abelhas que se cuidou bem delas Não, com então, amor, né? até o momento que eu percebi que eu não cuidava bem das É, abelhas. olha, Que eu estava querendo só o mel, o própolis, o pólen delas, a olha geleia só. real. Aí eu percebi, não. Aí cortou mais barato. Eu não quero fazer uma coisa só por causa do dinheiro. Aí eu parei. Foi nessa época que eu percebi que eu levantava 4, 5 horas da manhã para buscar as vacas, para tirar o leite, para fazer o queijo, para depois vender na cidade, para voltar e para dormir 10 horas da noite. E eu não tinha nem o prazer de poder gastar aquele dinheiro. E foi realmente, eu parei. Eu falei, não quero mais isso. Eu sou meio drástico quando eu resolvo as coisas, né? Eu vendi as vacas. O que eu fiz? Eu peguei todas as minhas ferramentas, tudo que eu tinha, roupa e tal, livro, abri um brechó e fiquei lá no brechó vendendo coisa velha, né? Porque isso na época era o que fazia sentido para mim, né? E a partir desse momento começou a ficar tedioso, né? Porque ficar recebendo gente lá, uma cidade, sim, 3 mil habitantes, Monteiro Lobato, o Então, brechó não tem muito movimento. O que eu fazia? Eu ficava lendo, o que era bom também. Então, mas tudo para dizer da trajetória minha, sempre foi amarrada com essa linha, costurada com essa linha de ter prazer. Porque o prazer dá sentido para minha vida. E claro que o prazer individual, egoísta que eu estava tendo, ele foi progredindo,
para uma coisa que nem eu sabia, que foi esse trabalho que eu faço com os vídeos hoje. O Que prazer te mostrou o caminho, assim, né? me mostrou exatamente, Thalita. O prazer está ligado com o sentido, com o propósito, e ele vai apresentando o caminho. E hoje eu percebo, e a Thalita também, eu falei, não sei quanto que ressoou com ela, que esse prazer que eu tenho, eu quero estender para as outras pessoas. Porque senão, não tem graça mais. Pô, eu já alcancei umas coisas que para mim está suficiente, eu não preciso de mais do que eu tenho. O mais que eu tenho, eu quero que transborde e passe para os outros. Não sei de que maneira, talvez esses vídeos sejam uma delas, mas eu sei que tem mais. Só que eu não sei como fazer ainda. Qual é o caminho que Qual é o vai te caminho? levar, né? Como é que vai E ressoando, aí né? vem a coisa da paciência, de esperar o tempo de Deus, né? Porque não é o nosso. Então eu precisei falar isso aí, de como que eu lido com essa coisa do prazer. E aí eu falo para as pessoas, você faça o que te dá prazer. Você faça aquilo que é gostoso fazer. Aí a pessoa fala assim, ah, não, mas eu não posso parar de trabalhar. Ah, não, mas eu tenho que alimentar não sei o quê, eu tenho que educar não sei o quê, isso aqui. Então bota um monte de restrições. E aí, acho que a Thalita vai falar melhor, que tem modalidades de prazer ou níveis de prazer, né? Que, assim, não é você ir pro exagero de só ficar bebendo cerveja e ficar curtindo churrasco com os amigos, né? Que É, isso aí já vira outra coisa, que eu não sei. Agora ela vai falar melhor que eu aí. eu acho que até antes de falar isso, sabe, Chico, quando você Vai lá. falou assim do tempo de Deus, né? Deus como amigo, que foi que o Chico trouxe no último vídeo, né, que a gente conversou, e que ficou ressoando comigo, eu fiquei refletindo disso, que eu acho que toda essa trajetória desse último ano, eu fiquei pensando assim, eu quero me aproximar de Deus, assim, né? Eu tinha muito isso comigo, até por buscar muita Mas Deus espiritualidade. era o que para você antes? Eu Você acho que era assim, ateia? não, sempre eu tive essa relação, mas eu queria estar, sabe, inconscientemente Vivenciar. mais próximo, assim, mais assim. E eu acho que eu sempre aprendi por um caminho, né, de conceitual, né, de que parece que as pessoas que mais sofrem estão mais próximas de Deus, né, assim. Isso é uma crença minha e Mas que isso eu acho que sei que é é cultural, acho, cultural, né? né? E eu percebo que, então, nesse ano, muito da minha trajetória, já que tinha uma base de buscar mais Deus, foi sofrida, foi dolorosa. E quando eu comecei a sentir cada vez mais dor e cada vez mais, puxa, as coisas não abrem, não parecem que não flui, não vai adiante, não tem a ponte, e o silêncio de Deus, o tempo de Deus, mas a chave que virou poucos dias atrás, não faz muito tempo, assim, foi isso. Eu falei, talvez não seja a dor que me aproxime tanto a Deus, talvez tenha esse equilíbrio, né? De sentir um pouco de prazer nas coisas que também estão coabitando comigo, nas pessoas que eu encontro, nas coisas que estão para além da dor do dia a dia, disso ainda de, puxa, o financeiro, as contas, as coisas, mas também tem, para vir para cá para o Chico, né? A gente pega a mesma montanha, pega o SP50, eu vim desfrutando da viagem. Eu parei lá em Monteiro, um lugar que eu gosto, comprei água para pro Chico, mas também meu cafezinho com risole de queijo da padaria de Monteiro, aquela coisa simples, mas prazerosa, assim. E sem o excesso, eu comesse 2 risoles ia causar dor, né? Tem que Ia ficar causar atento. indigestão, né? Mas assim, é aquilo daquele ponto assim com a vida que você fala, puxa, mas tem tanta coisa prazerosa que pode ser vivida junto com isso, por que eu não me permito, por que eu estou permitindo e validando só a dor do caminho do sentido e não o prazer que também vem E junto, as achando. pequenas ajudas, Ah, as amizades, o afeto, as pequenas coisas do dia a dia. Eu falei, eu não olho tudo isso que também está existindo na minha vida. Parece que eu tenho que ficar até dar certo rígida, esgotada, né? hum. Que é o que um pouco que foi a conversa do final de semana com essa jovem, assim, né? Ela tava lá, eu falei, tá, a gente pode viver tudo isso, pode escolher parar, talvez diminuir o ritmo dela. Não, mas eu não quero diminuir. Eu falei, então tenha mais prazer em outros momentos. Ou vivendo isso com um pouco de prazer. A gente tem alternativas, mas dor fica mais pesado, se cobrar fica mais pesado, né? Olhar que tá cansada pesa mais ainda. Então, como é que olha para tudo isso, né? E eu tô percebendo isso, Chico, me conecta muito mais. Eu olhar para tudo que eu vivo de uma forma mais justa, né? Que é essa balança, né? Ou seja, um pouco de dor, que são os processos da vida acontecendo e ajustando, mas também as pequenas coisas estão plenas de prazer, né?
Que nem eu não sou do jogo da Copa, mas assim, querendo ou não, a Copa entra em mim, eu acho que como qualquer outra, assim, não todos, não é Aqui no Brasil generalizar. não dá para fugir. E aí, quando eu vejo, eu tô lá fazendo uma pipoca, mesmo quando eu tô sozinha, eu tô fazendo uma pipoca, tô abrindo uma cerveja e tô desfrutando daquele momento, assim. Você vai assistir o jogo? Você Hoje, assiste? eu vou assistir, hoje eu vou assistir lá com uma amiga lá em São Francisco, lá. Não sei se vai Não, dar tempo, Thalita. tá tranquilo, a gente deixa o tempo de Deus. Mas É, no caminho que eu faço, se não dá, eu fiz que nem semana passada, quarta-feira, né? Eu tava voltando de São Paulo e eu já tava com esse princípio mais interiorizado, né? Aí eu vi aquele trânsito, né? O pessoal lá em São Paulo, tudo assim, querendo sair pro jogo, e eu saí lá do Tatuapé, lá do Instituto Evoluir, saí lá, era 5 horas da tarde. Então eu falei, me danei, né? Não vou chegar para assistir o jogo 8 horas da noite em casa nunca, né? assiste no rádio, ué. Fui no rádio, foi É. uma experiência tão Porque aí você interessante. imagina. Exato, eu nunca, como a gente sempre põe TV, Nossa, antigamente. sintonizei o rádio, e É. aí eu tinha que imaginar, assim, eu não conheço a cara dos jogadores, então eu vi a perna, sabe? Eu tinha um boneco fictício na minha cabeça e eu vi o movimento do corpo Você deu um deles, jeito assim. de ter o seu prazer Mas, de estar no e jogo ali. surgiu na minha mente, eu achei tão legal aquilo, foi uma tela mental, né? Porque o narrador de rádio é diferente do narrador É de TV. diferente. Ele Ele é põe mais mais rico, detalhe. ele é mais rico. Exato. É. E o meu ouvido ia ampliando quando eu via a minha mente ia formando o jogo, assim, sabe? Ô, Thalita, quando eu era criança, eu escutava o jogo no rádio. E era maravilhoso. Você sofria, você via, tudo. Eu levei um tempo para chegar nisso, assim, né? Porque começou o jogo, eu tava quase chegando em São José dos Campos, né? Então eu cheguei em casa. Tava acabando o jogo. Não, acabando. Tinha acabado o primeiro tempo, tava começando o Ah, segundo. é? Então deu pra você assistir. Não, vim rapidinho até. Mas, Thalita, eu não imaginava que você dava importância para jogo do Brasil. mas assim, o que me surpreendeu, assim, os primeiros 15 minutos eu falei, não vai dar certo, porque isso, eu não conseguia entrar no jogo. É, você Eu tem tava que prestar atenção condicionada no à TV. trânsito Exato. também, né? Não, e não por isso, a minha imaginação não estava desperta o suficiente, assim. Quando eu comecei a escutá-lo e ver que ele estava me dando a referência do cenário, ele estava descrevendo o que Sim. estava acontecendo, aí a minha mente começou a criar. Que Né? Minha legal. mente começou a entrar. Aí a voz dele entrava diferente, assim, né? Eu falei, olha que legal assistir um jogo no rádio, assim, porque, né, assim, assistir, né? Tanto que, né, a minha, mesmo sendo da década de 80, todos os jogos eu assisti na TV, né? Não foi no rádio, né? Então foi Mas tão década legal. de 80 não precisava ver mais rádio. Exato, Já era na TV. já TV. Era ainda aquela TV que sintonizava com bombril, batia de vez em quando para dar cor, Mas né? era TV. Mas era TV, né? Mas assim, e a riqueza que é ouvir. E aí e deixar a imaginação Cara, trabalhar. locutor de rádio é um artista. É um Total, artista. Eles são muito bons. Eu gosto. E eu senti prazer no final. Então começou com dor? Começou, tipo, puta, não tô entendendo nada. Puxa, eu nem sei como é que é a cara do jogador e tal. E aí, quando eu tirei tudo isso e comecei a ver pés correndo assim, né? E eu tava assim, desfrutando daquele jogo. Quando eu cheguei em casa e pude ligar, né, de novo a TV e tal, eu confesso que foi mais sem graça do que o jogo que eu tava lá, juro pra você. É a mesma foi mais coisa sem graça de ler livro e assistir filme. então. A nossa imaginação é muito melhor que qualquer filme, né? Fala a verdade. Por isso a gente às vezes não usa essas forças. E da mesma forma a força do prazer. Como às vezes a gente foi educado a considerar que o prazer é ruim, ou o prazer é só na área sexual, né? Então, assim, fala prazer, a pessoa já vê a pessoa se passando, né? Não, prazer tem a ver com comida também. Tem Peraí. comida, daí vai pra obesidade, né? A pessoa, claro, gordinho, gosta Então de comer. tem que sofrer. tudo a gente leva o prazer para um lugar de muito julgamento. E o prazer, ele tem uma energia de vida, porque no fundo, a gente assim, é um vídeo que a maioria que assiste é adulto, né? Então, Sim. assim, a gente pode falar uma coisa assim, para se ter um filho, mesmo, puxa, a gente nasce, a gente é fruto do prazer. A gente é fruto do amor e do prazer. A grande maioria. Óbvio, existe. Essa é a situação ideal, né? É a situação ideal. Mas se a gente for pensar que a gente vem ao mundo com uma energia de amor, com uma energia de prazer, talvez a gente possa sentir esse impulso para ver. Claro, a gente nasce e a gente faz o quê? Chora, mas depois é acalentado pela mãe. Na grande maioria dos casos, né? Mesmo, minha relação com minha mãe é uma porcaria, mas naquele momento não deve ter sido. Naquele pequeno momento em que você foi amamentado pela primeira vez, talvez essa conexão primária... Eu ia falar isso quando ela propôs prazer ontem, já minha mente já começa também a rodar, né? Isso 10 Mas horas da não noite. tão rápido igual a dela.
Porque ela tem ali um cardápio de opções, ali ela sistematiza, ela bota tudo certinho ali. Não, Eu mas eu fiquei não. pensando, qual é o primeiro prazer que a gente tem na vida, né? E aí eu pensei assim, deve ser quando a gente sente aquele bico do seio da mãe que tem um leite morno que alimenta a gente. Eu imagino isso. Mas daí eu pensei assim, deve ter um outro momento anterior, que eu não sei quando que o feto já tem consciência, ou Ah, eu não também precisa ter não. consciência, mas já sente, né? Que ele foi concebido com amor. É esse que eu acho. E nem todo mundo, porque eu já escutei É, a histórias de. gente também está Eu falando não espero. assim, sem generalismo, assim, Não, né? não, não, mas eu já escutei histórias de filho contar para mim que a mãe e o pai não desejavam, que foi indesejável. Eu falei, nossa, mas que trabalho. Então, aquilo, será que foi fruto do amor? É. Aquilo foi fruto de um descuido, mas foi fruto de uma raiva, sabe? E aí, Tem esse. então, talvez essas pessoas não É, tiveram aquele. E eu acho que é isso sim. que gera um monte de trauma que a gente vai ter que resolver na nossa vida encarnada aqui, né? Isso é um bom ponto que você trouxe também, né? Porque às vezes não é porque não foi gerado bem que você mesmo precisa se sentenciar uma vida de dor. Talvez tomar Mas consciência de que aquilo, né? isso é uma tarefa. Porque foi o que eu senti na minha vida. Não, não tem a ver com esse início de vida. Eu acredito, né? E perguntando para os meus pais que sim, teve muito amor, né? Eu realmente, nesse ponto, mesmo que a nossa vida a gente tenha tido dificuldades de entendimento, a gente, né? Meus pais são vivos, tudo, mas a gente teve nossas dificuldades, mas eu tenho muita convicção dentro de mim que os meus primeiros 2, 3 aninhos de vida foi muito cheio de amor. Foi muito Foi. cheio Mas eu também tenho essa. Mas é, eu nunca perguntei, mas eu senti isso, e sabe? às vezes eu vou para esse lugar, às vezes aquelas coisinhas que ficaram de ferida de criança, que nem a gente fala, e eu falo também, né, assim, nesse lugar de criança, assim, eu falei, eu curo lembrando que antes, um pouco antes dos capítulos ruins, teve esse capítulo bom, né? Ah, Um entendi. pouco antes dos Você capítulos busca mais, esse momento, para né? que ele também seja um bálsamo, assim, também seja um motor de Então, mas vida. isso eu acho que é um truque que todo mundo pode fazer, né? Até uma vez eu fiz uma terapia que chamava-se Processo Hoffman da Quadrinidade. E eles dão algumas ferramentas para gente. E uma das ferramentas é você, quando você está nesse momento de dúvida, incerteza e tristeza, né? Você se coloca numa. Eles pediram para a gente escolher esse lugar, que era para a gente lembrar para sempre, um lugar onde que você se sente confortado, que você se sente pleno, que você se sente contente, e para a gente voltar nesse lugar cada vez. Então, cada um escolheu o seu, e eu guardo esse lugar. Mas esse lugar para mim pode ser vários. Eu não fiquei só com um, não, porque eu tenho vários. Então eu escolho conforme minha comodidade. E eu acho que é uma ferramenta legal. A gente, que nem a Thalita está falando, ela lembrar dos 3 primeiros anos da vida, né? Lembrar que aqueles. Volta ali, né? Então, putz, vem os momentos de dor, tá, mas equilibra, né? E, que é o que eu falo, que eu tô percebendo, para me conectar com Deus, eu também precisaria me conectar de forma mais plena comigo mesma também. Não só com meus momentos de dor e achar que a dor tá me dignificando, porque o prazer a gente reconhece a beleza que Deus nos deu, que a vida foi generosa com a gente, Hum. O né? Tantra não é isso? A Eu não conheço tão, ó, espiritualidade, o divino. Eu não conheço, também é. mas Aí, o Tantra, ele é sagrado na Índia. Se eu estiver falando besteira, quem sabe me fala quem aí. sabe. O que eu sei é olhar para o sexo, que nem Mas coloca não é, ali, é porque de uma Tantra não é forma. só É sexo. conexão, né? É A uma Tantra é conexão isso que você maior. fez. Você parou em Monteiro, falou, tem que chegar às 10h15, mas eu vou comer minha, Cinco minutinhos. minha broinha de queijo com meu café e tudo bem. Tá presente naquele momento e tá. Aquilo tá tudo bem que tá Trouxe sendo uma assim. goiabada. E se o Chico achar ruim comigo, se o universo achar ruim comigo, tudo bem, porque eu tô plena aqui nesse lugar. Mas você sabe Eu que. acho que isso é o Tantra. E tem esse lugar, assim, quando a gente tá bem, a gente se torna irresistível à vida. Assim, no sentido profundo, Ou a assim. vida se torna irresistível. A vida. Porque o que é a resistência? Dor tem resistência. Né? Quando a gente tá com a ideia fechada, cabeça dura, Não flui, né? não flui, assim, a gente se tornar irresistível à vida, a gente estar de bem com a vida, independente do que esteja acontecendo. Porque eu falei pro Chico, é diferente eu falar isso de um momento bom. Não, não tá um momento muito bom, gente, mas ao mesmo tempo, se Você. eu olhar dessa forma, vai ficando pior. Se eu olhar de uma forma mais irresistível à vida, ao prazer, eu falei, puxa, isso pode coexistir. De É, verdade, é um princípio interessante, mas ele coexiste mesmo, assim, de verdade. Nos nossos momentos mais dolorosos, eles também podem ter algo de prazer.
E eu acho que tem pessoas irresistíveis, aquelas que no momento difícil fazem uma piada, não uma piada desmerecedora do momento, mas alegram o ambiente. Para quebrar aquele. Quebram, Ah, põem uma coisa, um carinho, né? São afetuosas. Né? Eu acho que quando eu vejo assim, esses, né? Para mim, uma pessoa evoluída é essa, assim, né? Assim, olhando assim, numa perspectiva de busca, assim, né? De uma forma de olhar, assim, que é a evolução, né? Estudando algumas tradições, falam isso, assim, se quer conhecer uma pessoa evoluída, ela sorri bastante. Só que aí você vai vendo fala que não isso? é, Várias tradições falam? fala Ah, assim, ó. Não é quer para. conhecer, sorri bastante, assim. É uma Claro! pessoa que ela olha para a vida de um lugar diferente, Por assim. isso que eu gosto do Osho. O Osho fica tirando sarro de tudo. Ele tem humor sobre as coisas, né? E é o bom, esse é o bom humor, porque tem um humor E sacrástico que às espiritualidade. vezes é Não, mais, não, não. aquilo é sombrio. Não é o que denigre, não é o que Exato. violenta, que acaba botando o outro para baixo, não. E aí eu acho que a melhor forma de fazer humor é rir de si mesmo, porque aí você não está atacando ninguém, aí sabe, ninguém vai poder te botar Aí é defeito uma nisso. conversa legal tua com Deus, né? Eu acho que quando a gente consegue rir da gente, E eu a rio gente de mim. Eu fico olhando e falo, você Chico, ri você de tá. você? Claro! Cite um exemplo para nós, Um assim, de exemplo uma assim, situação, vai. Você um que sempre exe... fala que não é para ser teórico as coisas. eu tô tentando lembrar exatamente, mas às vezes eu me pego nos pensamentos enrolados e tal. E assim, aí eu tô lembrando que eu tô indo pro banheiro, aí eu sento no vaso e dou uma risada. Eu falei, mas Chico, você tá pensando isso? Essa besteira, sabe assim, que é um pensamento negativo, qualquer. Aí eu dou risada mesmo, eu dou Entendi. risada, sozinho aqui, né? Boa. Então é muito bom porque acaba quebrando aquela coisa que estava pesada dentro de mim mesmo, né? Mas isso assim, não é que eu faço intencional. Vai acontecendo quando As trapalhadas, me sim. dou conta do quão distante eu tô do prazer, eu dou risada. Mas eu não sei se já é uma coisa que eu já faço naturalmente, mas não é intencional isso. Acontece, acontece. Dessa. Não, por exemplo, eu dou risada quando eu confundo as coisas, né? Assim, vou fazer um café e põe o ingrediente errado, né? Vou guardar uma coisa que não é Ah, para guardar sim. na geladeira, guardo no armário, né? Eu vou fazendo aquela bagunça em casa, falo, parabéns, Thalita, né? Mas não é de um lugar ruim, eu não tô Mas você dá brincando. risada. Dou, eu É, falo, cara, então. que absurdo. Eu falei, meu, que louca, assim, que Mas que, louca. ao mesmo tempo eu falo que bom, É. porque eu consigo não ser perfeito, não ficar vigilando e controlando o tempo inteiro. Como que é engraçado, né? Porque você dá um comando, aí você se distrai quando você vê o corpo fazer o contrário, assim, É, né? é. Aí, de repente, vem a consciência e fala, que eu fiz, meu? Quem é esse aqui que tá aqui? Tipo assim, né? A coisa que era pra geladeira tá dentro do armário, vai estragar lá dentro, né? Mas por quê? Porque eu confundi o certo. Agora eu A lembrei, comando não saiu certo, né? trocou o botão que você apertou. É. Eu lembrei, quando eu me vejo muito pão duro, sabe? Às vezes eu vou comer o mais velho, porque ele vai estragar antes. E aí eu nunca como o novo, porque quando eu vou comer o novo já tá velho. Aí Essa é eu boa. dou risada, gente, Tipo, você admito. fala assim, Gente, mas você meu. ainda tá nesse ponto, cara. E aí, lógico, eu vou comer o mais novo. E aí, assim, aqui fora tá cheio de coisa que eu joguei fora. Aqui é minha zona de compostagem, né? Que tá cheio de coisa que daria para comer ainda, mas eu falei assim, não, eu vou comer o melhor. Por que que eu vou ficar guardando, né? Ficar naquela. Nossa, porque às vezes o que eu senti em mim foi isso, esse chip de a gente achar que o sofrimento tem mais mérito que o prazer na vida. E pela primeira vez eu falo, não tem. Peraí, eu tô entendendo errado alguma coisa, Uhum. né? Eu vou pesquisar para ver se o Tantra não é exatamente isso. Eu vou Aí pesquisar. eu não gostaria de falar porque é isso, eu não tenho conhecimento. É. O que a gente, assim, né, se a gente pega, por que que às vezes a gente se embola com a palavra prazer e por que que a gente não dignifica ela? A gente dignifica a dor, mas não dignifica o prazer. Ah, Tem um lugar assim, né, que é aquilo que o Chico está falando ei. de aperfeiçoar o nosso olhar. Porque o prazer, assim, primeiro quando ele é renegado na gente, ele não morre. Ele volta torto às vezes, né? Então ele vira uma compulsão. Então a pessoa reprime tanto aquele Sim, tipo de sentimento, que daí né? A dieta que é se um soltar é um próximo, é se prazer. soltar e não vai comer uma É. banana, vai comer o cacho. Por quê? Porque você se privou demais daquele prazer, então ele não vai embora de você. Ele simplesmente ele tá represado, né? Ele tá represado, E mas quando você não tá solta. integrado. Porque é diferente integrar de represar um desejo, né? Então são coisas distintas, né? Então, assim, o represar é isso. Não, na real, assim, eu quero aquilo, mas eu não vou comer aquilo agora,
Mas daí, então, eu vou daqui a pouco me passar um negócio, pego tudo e quando eu vejo, comer o cacho. Era só para comer uma banana. Né? Então, essa é a compulsão que a gente gera, assim, né? Então, a compulsão, muitas vezes, ela vem da gente represar o prazer, né? E vão se tornando compulsões na nossa vida. O sentimento de culpa também, né? Então, a pessoa sente culpa de ter prazer, aí quando sente o prazer, sente alívio, aí depois sente o dobro de culpa porque sentiu prazer. Né? Então também a vida Nossa, vai aí virando se uma tortura, não retroalimenta, é nem né? sofrimento, é tortura, autotortura, né? E esse ponto também de a gente acobertar vazios, né? Então a angústia, a dor, então a pessoa muitas vezes ela vai para a bebida porque ela motiza, né? Então, eu tô bebendo uísque, mas quando você bebe a Anestesia, né? garrafa, né? Quando você bebe a garrafa, você está anestesiando, você já não está mais desfrutando, que é esse prazer desmedido, né? Quando ele vai para a compulsão, quando ele vai para o alívio, quando ele vai para esse lugar de amortecer as coisas, aí é onde a gente fala, não, esse prazer talvez não seja melhor sentir, você está virando escravo dele. Né? Ou quando você só é feliz se você tem prazer. Né? Que nem fala agora, puxa, tanto tempo buscando Deus, assim, e aí usando o sofrimento, vai dar certo, e Mas sua, e você vai. estava nesse espaço? No quê? Desse, de buscar Deus através do sofrimento? Eu acho que inconsciente, eu tomei consciência de que o Então você caminho que eu estava. escolhi. É. Exato. O caminho que eu escolhi para buscar sentido na minha vida, propósito maior, que para mim tem muito vínculo com a espiritualidade, né? Eu tinha que as coisas tinham que ser árduas e foram árduas até aqui. E aí eu me revoltei em relação a isso. Eu falei, Deus é sacana. Não é que Deus é sacana, às vezes a gente mesmo se coloca em situações e vai piorando com a nossa forma mental, com a nossa forma de sentir. Porque quando acontece algo difícil na nossa vida, a gente vira tudo santo, né? Já percebeu? Nossa, mas eu tão boa, tão maravilhosa com a vida, tão assim que ajuda os outros. E aí tem que olhar um pouquinho para o que tem além, né? Essas camadas. Aí você vai fazendo esse trabalho interno. Aí você já fica com a esperança. Deus, tomei consciência. Vamos já mudar? Aí Deus fala, ainda mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. Para você ir desnudando, né? De você com você mesmo, as suas camadas. E aí você pensa, pô, o que você quer mais? Não tem mais nada aqui, né? Aí fala, o que eu senti em mim, tá, mas e a conexão com o bonito de tudo aquilo que tá aqui? Tudo aquilo que também foi bonito nesse um ano. As pessoas que te ajudaram, que são seus amigos de verdade, assim, tudo que você soube de quem está de verdade na sua vida, de todo o amor que veio, de toda a simplicidade que você ganhou, né, de tudo aquilo que você viveu e que foi bonito, né? Até me emocionou. Eu estava pensando agora, que você perguntou quando que começou essa coisa de associar a disciplina, a coisa mais árdua, associar isso com uma coisa boa, né? Eu não sei, eu não tenho muito claro isso comigo, mas eu já li alguma coisa que como no protestantismo parece que existia uma certa austeridade que era bem vista. Também. E essa austeridade é assim, claro que se você for austero, você vai gastar menos, né? E você vai trabalhar o trabalho como um valor, né? Esqueci agora a E que palavra. dignifica a gente Isso, também, é o né? trabalho dignifica o homem, isso. Confúcio Então, traz essa. o cara vai trabalhar mais, vai gastar menos, é lógico que ele vai ter mais posses, mais bens, né? Então, eu lembro de ter lido, eu não consigo aprofundar mais isso. Até se alguém quiser falar nos comentários, vai ser legal isso aí. Uhum. Porque é uma coisa que virou um valor. Até hoje tem isso, tem, né, na nossa sociedade, né? Que a gente tem que sofrer para ter alguma Aí coisa. tem valor, né? Aí Se tem tem, se valor. tem sangue, suor e O que lágrimas, tem não é valor. mentira, por um lado, Exato, mas não. eu acho que faz parte tudo de uma dosagem, uma calibragem, de você Exato. não exagerar e de você, por exemplo, você não está sendo austero porque você tem medo de ter prazer, né? Esse é o ponto, assim, né? E não a maturidade de ter prazer nos momentos, Não se assim, né? permitir. Exato. Porque uma coisa assim, quando se integra o prazer na vida, assim, né? E não represa, né? Quando se integra puxa, olha, tô lá, falei, não, vou fazer, não vou comer doce essa semana. Passou na frente da confeitaria, o desejo que não estava em você vem, né? Ele não estava em você, você nem estava pensando nisso. Mas se viu, teu desejo. Propaganda de Coca-Cola, por Exato, o que é o amadurecimento? Eu posso escolher. Vou comer um doce porque me deu o desejo agora. Ou eu posso me trabalhar e falar, não, eu falei que essa semana eu não comeria,
eu não vou comer. Você convive bem com essa... Mas aprender a conviver. Aquilo não é sofrimento. Exato, aprender a conviver. Puxa, eu sei por que eu estou fazendo isso. Então eu vou fazer conscientemente. Não, eu estou com muita vontade, causou sofrimento. Então come, mas come sem culpa, porque aí você entra aqueles atributos que a gente estava falando, do alívio, da culpa e da represa. A gente fica represando e aí vai, ai, tá vendo? Prazer é ruim. Não, prazer não é ruim. O que é ruim é você não integrá-lo de forma sadia na sua vida. Né? Um pouco de prazer é sadio todos os dias. Situações que prazer não é só sexo, né? Prazer é todos os dias. Por que não todos os momentos? Eu já quero todos os momentos. Porque entendeu? Tem momentos que a dor também é seu mestre, né? Assim, né? Ela também te coloca para refletir, te coloca então, para. O que a gente faz quando tá com dor e a gente? Que são, eu vejo assim, quando a gente fala de dor e prazer juntos, uma pessoa assim que tá no hospital e ela consegue brincar com os enfermeiros, né? Tipo, então, cara, ela tá vivendo uma isso. situação complicada. Mas ela tá olhando para a vida, para os seres humanos que estão cuidando dela, que ela tá vivendo, ela tá atravessando aquilo. É tirar o foco do eu estou sofrendo, eu sou uma Porque, vítima. de fato, ela está sofrendo, ela está acamada. Só que ela tá escolhendo brincar com os enfermeiros. Brincar, é isso. Ela tá escolhendo ler um livro, né? Eu vi uma vez num filme, eu achei tão bonito isso. É um filme, né? Mas, assim, muito provavelmente inspirado na vida. Né? De uma enfermeira que era analfabeta e o senhorzinho que estava acamado, ele começou a ler livro com ela. Isso, para mim, é um princípio de prazer, porque o prazer não precisa ser exagerado e a dor também não precisa ser o fundo do poço. Né? Como que a gente coloca... E isso tem, para mim, um pouco de Deus na vida, que é aquilo que a gente falava, as lágrimas, às vezes, do arrependimento de alguém. A lágrima, assim, tá lavando tudo aquilo. Tá aliviando tudo aquilo, assim, sabe? Aquilo está saindo, tudo aquilo que era de ruim que estava sendo vivido, assim, de alguma forma, né? Então, nessa hora da dor, a minha pergunta é talvez não se entregar para a dor totalmente. E nem se integrar para o prazer totalmente. Mas aí não se colocar na posição de vítima e falar, eu sou um perdido mesmo, agora acabou tudo e tal, e ficar naquele buraco. É você ir em busca do prazer, que é o vizinho do lado, contar uma história... Quer fazer uma piada. E ao mesmo tempo é a história da formiga e da cigarra, né? Se eu só ficar tocando, vai morrer no inverno de neve, nem né? Uma nem outra só. Assim, chegar num ponto justo com você mesmo, um equilíbrio de vida. Que para cada um tem uma justa medida. Eu quero ter um pouquinho mais de bens materiais, ou que nem a menina. Eu quero passar num vestibular na Federal, tendo estudado a vida inteira em colégios mais fracos. Ok, tem um preço, a vida fala, custa fazer cursinho em São José, né? Você estudar, vai ter que estudar mais. Legal, eu tô, né, em maturidade, eu falei para maturidade começa quando a gente faz escolhas que não são confortáveis, mas que a gente tem consciência do porquê tá fazendo esse esforço. Porque esforço por esforço não dignifica o homem. O esforço que coloca a gente numa consciência, eu tô me esforçando porque isso tá me fazendo bem, é pro meu bem, pro que eu escolhi de bem para mim, é diferente, né? Não, eu estou fazendo isso porque o sofrimento, né, vai deixar tudo isso mais bonito. Não, ela está fazendo por uma escolha de tentar passar numa federal, de tentar um caminho mais desafiador, né? Mas o que ela colhe de prazer, muito provavelmente, talvez demore um pouco para vir, né? Mas é uma colheita que ela praticamente é certa, como dizem, né, várias escrituras, é certa essa colheita. Né? Por quê? Porque quando você passa na federal, minha irmãzinha, posso falar que é minha irmã, né? Ela tem 18 anos. Ela tentou vestibular pelo 2º ano seguido e passou na federal em medicina, lá no Paraná. Cara, mas eu ia visitá-la, assim, se eu tava lá no final de semana, ela só me via num dos dias. No outro ela tava estudando. Né? Então, sim, 2 anos da vida dela com dúvida, com medo, com tensão e estudando. Passou no 2º semestre, ela ganhou 6 meses de férias. Agora que tá acabando as férias dela. Então você vê, é um prazer que ele veio, né, no momento, né, desse olhar para a vida, assim, né, confiar que é certa a colheita, mas do que a gente está plantando. Pois é, então, esse plantar é que eu fico pensando, o que é? A semente está boa, a terra está trabalhada, né? Ele está partindo de uma real necessidade ou você vai plantar uma semente só para ter mais uma planta que você já tem dentro de casa e que já te alimenta? Então, toda essa coisa bagunça na minha cabeça, sabe? Porque o prazer, assim, né, ele na realidade, eu estava lendo, assim, a etimologia da palavra, ela tem a ver também... Prazer? Você foi ler etimologia? Essa aqui, Uau, essa eu gostei.
Aqui, ó. Essa eu gosto de ler. Peraí, deixa eu pegar. Ó. Ela vem de placere, agradar, ser agradável, Ah, satisfazer, ser prazer, aceito ou aprovado. Mas ele fala assim, algo interessante nessa origem, assim, né? Que ela faz em prazer, ele envolve uma relação entre algo e alguém, né? Então, Placer, assim, mas não tem a ver com colocar, né? não, Não. é agradarei. Ela vem do latim placebo também, assim, sabe? Ela tem assim de agradar, ser aceito, ser aprovado, mas ao mesmo tempo ele coloca assim, sabe? Mas é um sinal de um encontro favorável entre o ser e a experiência. Ah, Isso, por exemplo, vamos encontro. ficar um encontro favorável entre o ser e a experiência. Então é como se a gente olhasse a vida é uma experiência, né? O Então vamos dia. tornar a experiência da dor mais favorável, né? Exato. Então a É experiência entre isso. o ser e a experiência, né? A vida é a experiência. Uhum. E nós somos o ser. Então, o encontro do ser com a experiência, ele pode causar dor, pode causar prazer. A arte de Que ter prazer. e na realidade assim, é esse prazer com medida, né? Porque tanto filósofos como psicólogos, assim, se a gente for olhar assim, né, não só a origem da palavra, mas esse sentido, o prazer ele não deve ser renegado até na religião. Por exemplo, Jesus, sabe o que eu mais gostei do Chosen, aquela série que retrata? Jesus tinha muito prazer, ele dançava nas festas, ele levava os discípulos dele para o mar, assim, pegou um dia, assim, depois de muito trabalho, foram lá para o mar tomar banho de mar, era Então, muito alegre, mas ele não era sofrido, ele ele era teve um humano. momento de crucificação, ele teve momentos duros, momentos de provação, mas fora os Ele momentos, era humano. ele adorava comida, assim, né? E aquele Jesus que está retratado ali, e eu olhei assim e falei, cara, olha só. Então, ou seja, sim, e ele mesmo sabia, porque era Jesus, do que ele ia viver. Ele sabia o que ia acontecer com a carne dele. Então, mas isso é uma questão que eu tenho. Mas ele não ficou sofrendo todos os anos esperando esse momento. Ele sabia desse momento, E eles mas ele era totalmente humano. e Porque ele vivia. precisou ser humano para poder morrer na cruz para supostamente nos salvar, não é isso? É, aí eu acho que esse Não, lugar é ele só é me esclarecer, porque eu não sei se é. não, totalmente Você humano, assistiu? assim. Não, o filme em si, assim, a série, né? Agora eu acho que deve sair a temporada da crucificação, acho que não saiu ainda, não. Mas só assisti até essa temporada que tinha, que é a pré-crucificação. Mas Ah, então, não assim, saiu a classificação ainda? eu acho que ela já foi gravada, mas eu acho que não saiu Ah, ainda. Pelo menos na ah. Netflix eu não vi ainda. Mas aí, assim, o que chama a atenção? Assim, você vê alguém vivendo a vida. Ver alguém Sim. comendo, Então, você não é bebendo, que exemplo? dançando, Não é um dançando. exemplo? Quando você vê, ele tá na festa lá dançando da prima dele, não sei se era a prima que era, assim, dançando, se divertindo, fazendo as Mas então, a coisas. turma não fala Jesus salva? Mas então, Jesus era essa pessoa que tinha prazer na vida. Porque não é não ter os momentos duros de provação e saber É ter e silenciar. sabe lidar com maestria isso. Exato. E aí lida com esse momento e também, puxa, esse momento foi pesado, né? Como é que eu vou gerar aqui nessa balança do prazer alguma coisa? Vai ver o pôr do sol, porque daí o prazer também a gente põe só em nível sensorial, mas tem o prazer de ser reconhecido, o prazer de sentido de vida, de entendimento. Então, pessoas que são mais intelectuais, quando elas compreendem o conceito, né? Siddhartha está falando, né? Uma das maiores dores do ser humano, é a dúvida. É uma dor mental. A dúvida é uma das maiores dores. E essa não tem remedinho, né? A dúvida é porque a dúvida é escolha. Vão se apresentar opções e você tem que bancar não a opção correta, você tem que bancar e escolher. Isso pra gente é difícil. A gente tem que bancar A fazer perda, né, escolha. da outra, de não ter Não, ficado na outra. se é certo ou errada, no fundo pouco importa, Chico. O que importa é escolher. Eu tô assim por causa que a minha carta, quando você faz a numerologia lá do tarô, a minha carta é a carta número 6. E a carta número 6 no tarô de Marsella, a carta é os amantes, né? Mas é a escolha. Então. É justamente a escolha. É a escolha assim, porque de um lado tem uma mulher que é toda sensual, né? Jovem, e do outro lado tem uma mulher que é mais séria e mais circunspecta e mais velha, que é a mãe. Uma é a mãe e outra é a amante, que seria a esposa. Então, assim, é sair do facinho da mãe para enfrentar o desafio do relacionamento. E essa é a minha carta. Olha. E o que é bonito, E é porque verdade. relação, assim, que não precisa ser só sexual, Paty, mas as relações humanas, assim, que a gente gosta, tem muito prazer na conversa, no desfrutar de algo Sim, juntos, no desfrutar o silêncio, né?
relação mais íntima com uma pessoa também envolve muito silêncio. Você conseguir estar em paz no silêncio. Eu confesso que essa eu Você sei na sabe por que eu tô teoria. rindo, né? Acho lindo a teoria. Essa aí. Ainda que assim, raros momentos eu chego Posso nisso. falar? Depois, se você não gostar, eu corto, a gente corta. Você fica perguntando para Deus qual o caminho hoje, né? E ela me contou isso antes. Eu não sei se isso vai pro ar ou não, mas... E ela fala que Deus Eu fica vou decidir se tem prazer ou dor demais. Ela fica falando que Deus fica em silêncio. E ela já perguntou muito e Deus continua em silêncio. Eu falei, então, Thalita, Deus está te falando, fica em silêncio. Pode deixar ou não? Pode sim. Porque tem isso que o Chico falou do tempo de Deus, né? Eu falei, para mim era muito teórico o tempo de Deus, assim, até que viver o seu silêncio, até assim, que ele te né? deu um relógio, né? Exatamente, ela então. Relógio sem ponteiro. Exato. E aí a gente vai percebendo que para algumas vivências da vida a gente precisa de alinhamento de alma, né? Que nem o Chico falou, né? Essa sensação, puxa, às vezes tem momentos do nosso trabalho, na nossa vida, que a gente sabe que a gente vai ter que expandir para fora. Que se não expandir causa dor, né? Às vezes a gente escolhe algumas coisas porque está confortável, e quantas coisas confortáveis depois não viram dor e perda de sentido? Né? Sim. Puxa, era só A vida é movimento. seguir o movimento da vida, né? Então, puxa, eu já estou segura no meu trabalho, né? Quem acompanha nossos vídeos há 5 anos que a gente faz, se vê, era uma Thalita lá atrás, às vezes mais idealista até do que eu sou hoje, porque eu já levei muita lambada desde lá. E também descobri outras coisas da vida que eu não descobria. Mas eu tenho certeza que Mas tem você se camadas sentia minhas. mais segura naquele tempo e Eu estudava confortável. mais, assim, eu ia Agora mais. você pulou na fogueira. Você vai Então, tá lá, vendo se queima mesmo, né? exatamente, assim, tem um outro lugar de estar, né? E ao mesmo tempo, isso vai convidar, a vida vai convidando de que eu me expresse melhor nos meus trabalhos, que eu faça trabalhos mais autorais, que eu vá para a vida, né? Então, se eu recuo por medo, por insegurança, tudo bem, a vida, o livre-arbítrio está aí, a gente é livre para escolher entre o prazer e a dor, a gente é livre para escolher como a gente vai viver. A gente fala assim, não é assim. É assim, sim. Você reflete um pouco. Quando você fala para mim assim, não é, pode escrever no comentário, pode me escrever pessoalmente. Reflete um pouco que você vai encontrar essa resposta em você, porque essa é sua. Você vai perceber como você é livre, sim. Você tem um livre-arbítrio de verdade. O que a gente não quer é a consequência da escolha. O que a gente não quer é saber que a dor e o prazer dependem da gente, né? Porque é dose de veneno, dose de experiência, né? O ser e a experiência. Mas entre o ser e a experiência, ele tem mais dor, tem mais prazer ou eu busco um equilíbrio? Né? Porque não, a gente não sabe o que é 50%, mas a gente sabe que quando a gente está com muita dor, falta um pouco de prazer. Quando a gente está com excesso de prazer e trabalho não vem, dinheiro não vem, opa, peraí, deixa eu fazer umas escolhas um pouquinho mais ritmadas aqui, que está faltando, né? A escolha material muitas vezes exige esforço, mas esforço não quer dizer sofrimento. Esforço não quer dizer sofrimento. Esse aí que é a grande arte, eu acho. Esforço não é, às vezes, pega Michelangelo lá pintando a capela assim. Você já imaginou que lindo que deve ter sido? Mas ele deve ter tido milhares de orgasmos ali, no tempo que não tinha celular, cinema, nem rádio. Mas imagina, mas agora pega a real do que deve ter sido essa cena. O corpo não deve ter sentido dor? Provavelmente, mas o êxtase da alma, o prazer na alma era aliviava muito grande. tudo, Exato. Então, tem prazer, o prazer e a dor coexistem muito mais do que a gente imagina. Né? Então sejamos Michelangelo pintando nossas capelas Sistinas interiores. Desse lugar mais... E aprender a não fugir da dor, né? Porque também o que faz a gente fugir pro prazer? O medo de sentir dor. Talvez a vida também fale isso, da gente não ter medo de sentir a dor faz parte. E também não ter medo ou culpa de sentir o prazer. A gente já nasce com dor, né? Assim, sair daquele lugarzinho gostoso que é a barriga da mãe. Não, e se pensa assim, abre a respiração, imagina o que deve ser aquilo, né? Deve ser assim, que você tá meio engasgado, deve ser uma coisa, porque... Acabou o sonho bom. Acabou. Cair na real. Né? Cai na real do rolê, né? E cada um vai ter um destino, né? A gente... Né, em campos espiritualistas, mais ligados ao espiritismo, fala, a gente é herdeiro de nós mesmos, né? Então... Herdeiros de nós mesmos, interessante isso. Porque você fala assim, por que eu nasci aqui? Então é coisa do karma, né? Tem os ajustes das leis da vida, né? Por que às vezes foi tão doloroso esse primeiro momento? Por que foi tão difícil, tão sofrido? Ou senão... Porque crianças param em lixeira, assim, isso é muito ruim como ser humano.
E eu espero que a gente consiga, de verdade, sabe, Chico, eu sonho que a gente consiga fazer desse planeta um lugar de menos dor, assim, sabe? Tem coisa que a gente pode, tem coisa que não. Mas se cada um faz o seu, né? E se a gente coletivamente não deixa, por exemplo, o ambiente de trabalho, agora que eu estou trabalhando com essa NR1, assim, eu vejo a gente atrapalha o ambiente de trabalho, assim, né? Ah, A gente deixa a gente mesmo adoece o ambiente, a gente deixa mais sofrido. E às vezes não é, às vezes não precisa ser tudo isso, mas parece que a gente tem um mecanismo que, já que eu tô aqui porque eu não quero estar, queria estar na minha casa dormindo, então eu vou estar aqui do pior jeito que eu posso estar. Eu vou estar aqui sofrendo e pior, se eu sou chefe, eu ainda vou fazer o outro sofrer, né? Porque se a gente não está sofrendo coletivamente, não tem graça estar então, aqui. isso que você falou, herdeiros de nós mesmos, não precisa ir para o karma. Nós somos herdeiros das nossas escolhas nessa vida Nessa mesmo, vida né? também. Também serve isso Também aí, né? serve. Serve para a gente entender que certas coisas, quando a gente não encontra sentido, talvez tenha um sentido mais profundo, né, de ser, de alma, de Então, eu existência. sempre acho Mas isso, isso. assim, quem não tem essas crenças de transcendência, de espiritualidade, talvez não goste desse É, vai se conceito. revoltar com Então, isso, fica né? tranquilo, gente, a gente não está pregando isso, assim, é uma forma de enxergar, e eu enxergo assim, o Chico enxerga assim, né, tá dentro da nossa forma de enxergar o mundo, que também tem seus limites, também tem suas questões, mas eu acredito que tem, para mim, Thalita, quando eu percebo assim que eu sou herdeira de mim mesma, me dá mais consciência de eu fazer melhores escolhas. Eu não sei que escolhas eu fiz antes, eu não lembro, a gente vem desmemoriado. É. Então, assim, também não sei o que eu fui, se eu fui legal, muito provavelmente, talvez eu tenha sido legal e ruim, Você né? sabe essas coisas de vidas passadas, já que nós estamos falando disso? Uma vez eu fiz regressão, acho que uma ou duas vezes, né? As duas vezes que eu fiz, foi para perceber que a representação ou o acesso que eu tive naquela vida passada, ela estava se repetindo aqui com outra roupagem nessa mesma vida. Então, o único momento que eu tenho poder de mudar alguma coisa é agora, nessa vida. Então, para mim, que se dane se eu fui rei, se eu fui escravo, se eu fui isso, se eu fui aquilo. É aqui que eu tenho que ver. Eu acho que essa coisa de vidas passadas, isso é uma ideia minha, né? Que eu tiro da minha cabeça essas coisas. Que a gente, como a gente não enxerga, a gente é tão cego para o que a gente está vivendo, que a gente precisa fazer uma representação lá atrás para ficar mais fácil a gente tomar uma atitude nessa vida agora, né? Não sei como é que E você às vê. vezes até a gente deixa. Porque eu penso assim, se Deus fez a gente não lembrar, tem um sentido para isso também. Né? Assim, no sentido assim, talvez essa desmemoriada, né? Porque o que se fala. Inclusive da vida uterina e dos primeiros É, anos de exato. vida. Por que a gente não Por lembra? mais. É, E porque. supostamente a gente está mais perto do divino. Todo mundo fala isso, né? E talvez seja para que a gente viva isso de forma mais justa, com a possibilidade de Pode entender o ser. presente como presente. É, é. Porque vai, a gente se lembra assim, de repente a gente se adora. Aí a gente olha lá na outra vida, eu cortando a cabeça do Chico, ou o Chico metendo uma faca em mim. Eu vou perdoar ela. Fácil. Agora, depois que a Por gente se quê? conhece. Não, porque eu já tô no outro plano. É, então. Imagina se a gente tivesse essa Tadinha, quando ela lembrança. fez, ela não sabia. É isso, a ignorância. Né? Então, imagina, a gente já tem trabalho com essa própria vida, Entendi, né? é A gente já mais. não é muito É, assim, o roteiro dessa a gente já constrói ele já meio atrapalhado, né? hum, Vamos combinar que a gente já se imagine, atrapalha sozinho. imagine se a gente souber Se a o gente quão ainda. mal nós fomos lá atrás, né? Exato. É, talvez nos humanizasse, mas talvez o ódio crescesse, talvez. Então, realmente, assim, é como se Deus desse a oportunidade, né? É uma oportunidade, você não vai lembrar. Então, eu vejo como É uma oportunidade mesmo. oportunidade. Estar vivo é uma bênção, a qual a gente deve agradecer todos os dias, porque é uma oportunidade de crescimento, de religar, né? No fim da É, e história. você sabe que eu estava vendo um vídeo esse final de semana, Chico, que toda essa nossa conversa parece que ele caminha para esse lugar, assim, né? Tá vendo aquelas questões quânticas de criar realidade e Mas tal, era né? documentário ou era. Era um documentáriozinho, pequenininho, assim, Ah, no YouTube. E aí tava, assim, alguns passos, né? Um é esse de você olhar para o universo. Era do Joe Dispenza, assim, sabe? É um recorte de um material do Joe Dispenza. Que ele fala, assim, desse princípio de você olhar para a vida e, de repente, você pensar que tudo isso é energia, que nada existe e você também não. Você eu sei, entra numa conexão dessa que tudo é manifestação. energia, né? É. Entendi. Aí, assim, mas aí é o segundo passo. Aprender a agir através do coração. Eu não imaginava que esse seria o segundo passo, assim, sabe? Eu achei interessante isso, De assim. sair dessa lei quântica e É, tal, e de sair desse, repente e de repente coração. você vai pro coração e pra intenção que sai com sentimento pra vida.
Porque às vezes é isso, qual é o sentimento que eu estou Porque isso botando não é para a física vida? quântica? Intenção. O olhar do observador altera o resultado da experiência, então Exato. a E que intenção vale. sentimento? Porque eu estou olhando, mas eu estou duvidando de mim mesmo? O meu sentimento é de dúvida? Porque o sentimento, ele é aquela coerência que o coração vai fazer, né? Nesse documentário falava assim, eu não sei, gente, eu só vi esse documentário, então não posso validá-lo totalmente, mas eu achei interessante que ele fala, o que a gente emana do coração pode atingir até 3 metros de distância. Tá. Olha a força do que a gente ecoa, só que se a gente Eu não acho que vai vibra mais coerente, longe. é, Eu acho que é tem mais. raios, falam que esses grandes mestres eram raios quilométricos, Ah. assim, né? Os grandes mestres, né? Mas o nosso, assim, dada a proporção da nossa ação bondosa, da nossa ação caridosa, ele está mais retraído, Então, mais Thalita, isso que você está exposto. falando, eu acredito e eu, de uma certa forma, acho que eu vivencio isso, né? Mas para você saber o que você está emanando, você precisa ser muito honesto É, consigo mesmo. E para você ser honesto, você tem que se observar, assim, desde as palavras que você está, os seus pensamentos, né? Quais são os seus pensamentos? O seu corpo, sabe? Uma rigidez no corpo, para mim já é que a energia não está fluindo, então está parado alguma coisa ali. Então, me parece que assim, pode ser que seu pensamento esteja pensando uma coisa, mas ali ele muda e você acha que é melhor do que está sendo, mas você está travado ali. Então a gente tem que saber observar. Eu fico fazendo muito cacuete. O que que é esse cacuete? Eu sei disso. Esse cacuete é assim, alguma coisa que eu não estou relaxado. E se eu não estou você relaxado, está se obrigando a estar lá, a né? energia tá dando bomba ali, tá o sinal fechado, tem carro passando sinal fechado, tem carro buzinando atrás. É o cacuete, gente. É, Então, é essa honestidade que a é. gente tem que ter sobre si mesmo para saber o que que a gente está emanando como energia para o universo, né? É porque se a gente, assim, eu quero as coisas, mas eu considero a vida injusta. Eu quero as coisas, mas eu considero difícil. Por mais que a minha mente fale eu quero, o eu posso sai dessa força. Eu posso e eu quero são coisas distintas. Sim, Porque prazer ele tem a ver com desejo, sim, né? Mas existe uma diferença entre você só ter o desejo, que é eu quero, e poder realizá-lo. Existe uma ponte na vida, assim. E você pode ter prazer só de ter desejos. Tem pessoas que não executam nada, mas tem o prazer do desejo. Ou às vezes a gente tem muito prazer de algo que a gente sonha, aquela viagem e programa e tá feliz, isso tem prazer, né? Até se não me engano é o próprio Freud que faz essa distinção, né, dos dois prazeres, assim, do prazer das coisas que a gente vai ainda viver e do prazer das coisas que vividas ou que vão ser, né, no que já estão no presente, presente. já estão no presente. E tem gente que às vezes sente muito prazer em planejar tudo, a viagem, ou o jogo, prazer, mas na hora do jogo tá lá fechado, sério, não tá desfrutando, Ah, porque é? ela sente um Existe? prazer. Não, Do assim, planeta. viagem. Viagem tem gente que é assim, é Ah, um doce pra programar viagem, empolga, faz grupo e não sei o quê. Depois da viagem, é a pessoa mais chata. você já viu isso? Já, Chico. Nossa, mas doença Não, isso, né? chato, assim, né? De botar o horário, põe regra, fica Porque pressionado. tem que sair do É, jeito que tem ela que sair do planejou. jeito que ela Ah, planejou. Aí entendi. ela já vai pro sofrimento, Entendi, pro autoritário, né? é. Mas quando ela tava planejando, ou que nem vai abrir um café, não, porque o café, o nome do café. Aí o primeiro funcionário que pede demissão, a primeira conta que não fecha, vai pra dor. É. Ai, já não tem mais prazer. Não, tem Não, abre prazer. outro café, então. É, Diferente. tem gente que é meio assim, né? Vai ao restaurante, nossa, ideia maravilhosa, conta para todo mundo, desfruta daquilo. E é um prazer legítimo. Só que quando encosta na vida, né? É. Quando vai o ser e a experiência estão vivendo, é onde você pode sustentar a transformação através do prazer real, né? Sim, com a Que realidade, é o né? prazer que está movendo aquela ação, assim, né? Ô, Thalita, você está falando isso de abrir o restaurante, eu imagino que até você deve ter passado uns casos assim, né? Porque isso faz parte do seu trabalho, né? Também. Montar o restaurante, na hora que o cara vai lá, fala assim, nossa, mas eu não pensei que era tão assim, tão pesado, tão difícil, tão não sei o As quê. fases de transição, assim, muito dos trabalhos, assim, principalmente assim, quando eu comecei essa parte de consultoria, assim, Então é isso que eu quero, que eu vou falar do seu trabalho que está nos minutos mais ou menos é finais. verdade, é verdade. É, eu, assim, como eu falo pro Chico e sempre trago para cá. Todo mundo que eu atendo que vem do canal, e as pessoas que eu já atendi que vem do canal podem confirmar,
né? Eu sempre faço um trabalho assim com um valor diferenciado, isso é fato. Por isso que eu divulgo aqui no final, assim, sempre quando a gente Quem conversa. ficou até o fim ganha um prêmio. Ganha um prêmio, então sempre tem, é um desconto especial mesmo, que antes eu botava tempo, eu falei, quer saber, veio do canal, ficou com a gente numa jornada de 1h30, merece. Mas eu trabalho assim, tanto no trabalho individual de autoconhecimento e tomadas de decisão, né? Eu atendo tanto presencial no Instituto Evoluir, lá no Tatuapé, em São Paulo, como em São Francisco Xavier, mas para quem não está num lugar ou outro, online eu também super atendo também. Mas qual o seu trabalho para as Esse, pessoas assim, que não conhecem? no individual, esse tipo de atendimento, quando a pessoa precisa tomar uma decisão importante e ela tá patinando, assim, ou ela sabe, não sabe por onde começar, porque ou ela tá patinando ou ela não sabe por onde começar. Porque a gente vai olhar para a ação, né? O trabalho, as ferramentas que eu uso, elas convidam a gente a olhar ó, que sentido tem aquilo pra gente e como eu penso sobre aquilo. Então, são passos antes de você chegar na ação. Então, é uma Claro. metodologia que eu, Então você é assim, tipo assim, incorporei e se limpar o meio de campo. dá mais clareza, porque quanto mais Clareza, clareza, mais força a gente tem para fazer o que a gente quer fazer. entendi. Então, assim, isso é para o atendimento individual, né? Meus atendimentos são de 1h, 1h15, né? Dependendo. A primeira sessão sempre é 1h15. E normalmente são de 4 a 8 sessões, depende do tema. Eu falo assim, sempre depende do tema. Mas de 4 a 8 é uma média que eu costumo atender. Nos trabalhos de grupo, né, eu tenho uma facilitação no Evoluir também, que eu faço grupos de tomada de decisão. Então, quando a pessoa não tem problema em expor o tema, ou quer trabalhar algo mais assim de momento, uma vez por mês, numa terça-feira, online ou presencial, é híbrida, também tem esses encontros, né, que são encontros de grupo. E também eu trabalho com projetos, né? Aí eu sou gestora de projetos. Projetos que eu trabalho tem duas vertentes, que tudo é ser humano para mim, né? Assim, ser humano com essência e com propósito. Uma das ferramentas que eu mais uso no meu trabalho de empresas é ligado a propósito. Então, assim, por exemplo, a parte estratégica, a gente às vezes se descolou do porquê que a gente está fazendo isso. Então, eu faço muito esse alinhamento estratégico em cima de propósito, em cima, de novo, de redesenhar a cultura. E também agora, né, eu fiz formação no início do ano e tenho trabalhado com a atualização da NR1, né? Que a NR1, assim, é uma normativa que dentro dela tem os capítulos de segurança do trabalho. E um dos capítulos que foi obrigado a entrar agora em maio foi os riscos psicossociais, né? Por quê? Primeiro Uau! que a conta do INSS está muito alta, né? Ou seja, uma das maiores índices de afastamento é a saúde mental. Depressão é. E aí ele voltou, ele falou, não, peraí, vou olhar para as empresas e falar, melhor esse ambiente. Tipo assim, ele não culpa a parte humana, ou seja, assim, tem questões individuais também. Mas o que ele está cobrando das empresas? Melhore o ambiente, né? Ou seja, questões individuais são questões individuais, mas a parte de vocês, eu quero ver se vocês estão fazendo. Então, assim, é um plano. Não é só assim, o que a NR1 pede, não é só assim, vou fazer um diagnóstico. Como é que Diagnóstico. mede isso? Primeiro você faz um diagnóstico, né, para avaliar os riscos psicossociais, principalmente ligados à sobrecarga, Então é um trabalho assédio. preventivo. É um trabalho que deve ser preventivo, assim, mas ele está focado no ambiente, ele não está focado no fulano, no ciclano. Entendi. Então você olha a sobrecarga, você olha como o trabalho é dividido, como ele é liderado, como está a comunicação, se tem A assédio. ideologia da empresa. Na realidade, assim, os bons trabalhos, por exemplo, o meu, eu sempre vinculo muito à cultura. Eu quero conhecer a cultura para fazer um diagnóstico correto, assim. E aí, o A diagnóstico, ele cultura, você aponta... fala, é a cultura da empresa? como ela lida com o comportamento humano, assim, como ela lida com o comportamento, como ela entende que é as relações. A cultura é tudo aquilo que a gente traduz como forma de estar ali, né? Mas aí, assim, a NR1, o que ela exige da gente, assim, né? Quem trabalha nessa área, assim, o diagnóstico com os parâmetros corretos de riscos baixos, moderados e graves, e aí desses um plano mesmo de trabalho, né? Então, assim, fulano, Chico vai, né? A gente vai trabalhar através de canais vamos supor assim, canais para tirar o assédio, assim, que canais a gente vai desenvolver para que as pessoas possam expressar isso. A gente vai ter uma revisão das cargas de trabalho. Então, assim, depois do diagnóstico, você constrói um plano de trabalho, e plano de trabalho, o que é legal da NR1 agora, é que não é palestrinha. Não, palestrinha não resolve. Quais são os workshops, quais são os temas, então, por exemplo... Tem que ter ações efetivas, tem ações assim, efetivas, que nem... por parte de cima para baixo. Exato, na parte que eu desenho tanto o diagnóstico com o plano de ação, que integra o planejamento de risco da empresa, né? Eu não vou usar as nomenclaturas só para não ficar denso.
Mas, assim, a gente coloca esse capítulo lá dentro e eu posso tanto acompanhar como também fazer alguns workshops. Tem workshops que são uma especialidade, e especialidade junto com o Evoluir, que é a parte de liderança, de comunicação, né? Da gente conseguir trabalhar o ser humano que está lá, né, como ambiente, transformando, assim, as relações. Mas, de novo, assim, ele não é focado no indivíduo, ele é focado em a gente ter mais consciência que ambientes a gente está construindo, porque esses ambientes também nos adoecem, né? Então, como que a gente constrói eles. E aí, nesse alinhamento, fica esse projeto de NR1. Eu, particularmente, gosto bastante, assim, de fazer esse desenho. E eu tenho mais um trabalho, que são os projetos socioambientais, né? Ou seja, eu tenho expertise em executar, em ter leitura, então eu faço diagnóstico de comunidade, leitura desses projetos, ou seja, como que a gente pega uma ideia de ajudar uma comunidade e realmente faz, não ser um projeto que a gente chama top-down, né? Tipo, nós, executores, seja empresas ou entidades, e a comunidade recebendo do... Não, como que realmente a escuta, ela é ativa, aberta e validada pela comunidade do que ela precisa, alinhada com o que a empresa ou a ONG pode oferecer. Então, tanto, né, esse meu trabalho ele entra tanto no S social do ESG das empresas, né, na parte de governança, assim, em que a gente vai olhar, né, como uma empresa pode impactar uma sociedade, uma causa, como também ONGs, né? Então eu faço essa gestão desses projetos linkados à escuta de comunidade e desenhos mais coerentes, né? Eu falo assim, desenhos coerentes para impacto social. Ô, Thalita, isso que você falou de empresa, agora tem uma norma, né, normativa, não sei o que você falou, em maio começou, Esse é da que, saúde mental, do NR1. que é da saúde mental. Isso. Então, isso, São os riscos isso, psicossociais, né? isso, É que eles impactam muito a não, saúde mental. eu entendi, eu achei maravilhoso isso, que alguém esteja dando atenção para isso. Agora, e nas instituições? Porque você está falando na empresa Na, privada, na né? realidade, E o aí? Ministério do Trabalho, né, coloca que é para todos. Né? Também, Assim, então, para uma não tem, não, secretaria, total. Tanto que tem um projeto que eu estou desenhando agora, que ele é justamente assim para algumas clínicas odontológicas que tem um funcionário. Né? Aí imagina, ele vai fazer um PGR, né, vai botar dentro dele esse capítulo, é muita coisa, fica caro. Então, por exemplo, tem um pessoal em São Paulo, assim, que a gente está agora desenvolvendo, porque eu tenho uma parceira tipo, psicóloga, assim, né? A ah, gente faz juntas esse projeto, e aí a gente também tem um parceiro do Instituto Evoluir com mais, né, profissionais, dependendo do quando é desenho. Exato. maior demanda, né? Maior demanda, eu envolvo mais profissionais. E aí, nesse desenho, por exemplo, a gente pegou algumas clínicas, assim, então elas vão fazer coletivamente. Assim, o plano, Ah, o entendi. que, o que o Ministério pede, o plano é individual, o diagnóstico e plano é de cada um. Mas as ações podem ser juntas. Ah, eu Então entendi. fica mais barato. Né? Então as ações ficam juntas, mas, por exemplo, no planejamento é fulano da clínica tal que está fazendo. Né? Ou seja, a gente aproveita o workshop junto, mas o efeito na empresa e a correção, ou seja, a diminuição do risco, tem fulano, ciclano, beltrano responsáveis. Mas as ações, elas podem ser trabalhadas coletivas, não precisa ficar tão caro. Né? Entendi. Então não é só para empresa grande para caro, porque até porque a gente adoece muito no pequeno também. Né? Um secretário às vezes fica tão sobrecarregado e doente quanto alguém que está numa grande empresa com pressão e meta e outra. Ô, E os Thalita, desenhos de meta também contam, né? São nos psicossociais, assim, nos riscos, né? desenhos e metas. Fica... Nos desenhos de meta, assim, como a gente constrói as metas, como é que a gente. Porque tudo isso é o que vai pressionando o ser humano e vai gerando. Por isso, assim, para mim, se eu resumo, assim, num sentido humano profundo, é a gente aprender a ter medida para trabalho. Aprender e trazer sentido, né? Aí vinculando os dois trabalhos, tanto o trabalho de projetos relacionados à comunidade social, como os projetos de saúde mental, e em alguns lugares, Chico, eu estou começando a cruzar. Por quê? Quando a gente faz um projeto significativo na comunidade que a gente mora, o Não fica. pertencimento aumenta muito. Aumenta, e aí diminui Diminui os. Exato, as coisas Mas é isso que eu são ia mais falar. assim. A Sabe? Por isso que eu nossa... falei assim, gente, eu estou apresentando um monte de trabalho, mas eles têm um sentido, uma costura muito junta. O que eu estou percebendo, assim, porque eu sou uma pessoa que razoavelmente informada, porque eu escuto Deu para muitas entender o que eu notícias. falei ou ficou confuso? Não, eu entendi Ah, bom. tudo. Então, gente, se ficou confuso, Não, pergunta. eu acho que hoje você Né? está particularmente motivada para falar, né? Deve ter Porque eu sido. aprendi do prazer, Mas aprendi a olhar para Deus de forma mais integrada. Né? e eu percebo, sabe, que nós estamos doentes como sociedade, eu diria até mais como humanidade.
E aí começa a aparecer esse tipo de preocupação de lidar com a saúde mental, a saúde do ambiente, para as pessoas não. Por que você falou? Porque o INSS a conta está muito alta, está liberando as É, pessoas, ninguém eu trabalha falo pro mais. pessoal, não foi assim algo altruísta, assim, né? O Não, Ministério do Trabalho ele fez porque a conta para ele, a conta subiu, né? E está subindo, está dobrando, os não, e eu índices acho dobram justo, de mas ano a peraí, ano. que não é altruísta, porque É, esse dinheiro do INSS é nosso, bicho. é. Então tá certo isso aí. Tá certo? Tipo, ele É a voltou a mesma conta coisa para a empresa, do assim, ele falou, ó, cigarro. volta lá. É, mas a mesma coisa do cigarro, sabe assim? Quem que vai pagar o câncer, aquele anos de câncer da pessoa que fumou a vida inteira? Não é a empresa. Apesar que nos Estados Unidos eles começaram a cobrar das empresas também, mas é aquelas ações que fica décadas assim, né? Eu não sei como é que tá isso hoje. A mesma coisa, as bebidas, a mesma coisa devia ser essas comidas processadas, a mesma coisa essas bets malucas que tem por É aí. porque você volta a responsabilidade para quem está criando o Sim, problema, mas olha aqui, o né? problema não para. É É, isso que é loucura. O problema está indo sempre mais. Então, como que nós soltamos a rédea desse cavalo por isso maluco que trabalho com o indivíduo. Eu acredito muito, sabe, Chico, a de gente um a tem um, pontos de acupuntura coletivos, ou seja, intervenções que tem que que é ter no social? qualidade. Porque a N-Rio tem um monte de gente trabalhando, Chico, virou uma grande oportunidade de trabalho, assim, sabe? Ah, Assim, que também vai ter a sua onda, né? Porque cada vez mais os RHs vão incorporar isso. Mas, assim, coletivamente, boas intervenções são pontos de acupuntura. Mas o que muda uma sociedade é educação e indivíduo, né? O então, indivíduo sendo educado, consciente da sua vida, consciente de tudo isso que a gente falou então, hoje, por que que as isso. Banco escolhas. escolar, por que que no banco escolar já não começa a trabalhar a saúde emocional das crianças? Isso é uma coisa que, na Sabe, minha eu vou trabalhar ignorância, na eu acho que empresa tem depois que já está alguns. estourando o negócio lá, bicho. Porque também tem isso, assim, a geração que está hoje não teve isso, mas para o futuro eu acho que já tem escolas que trabalham Não, assim, mas não está mas é com a escola de qualidade de elite, intervenção, não né, é que escola precisa. pública, é? Eu não sei, eu acho que Tem não. um ponto na escola de ensino médio que tem um trabalho, mas assim, a qualidade da intervenção. Quem que está fazendo a intervenção? Está doente ou está bem? Né? Porque às vezes eles obrigam os professores que já estão sobrecarregados, ganhando Não, mal, professor, ter pelo mais amor uma de Deus, cátedra são os ainda, né? heróis que, assim, Exato. vou Então, esperar. a qualidade da intervenção na gente que não cresceu com a consciência de saúde emocional, de saúde Vai ter um mental, limite, né, também. Ou a vai gente ter precisa de deturpada. ajudas, É, exato, assim, eles né? precisam de ajuda, bicho. Ó, eu tava conversando com a minha mãe, fiz uma entrevista semana passada com a minha mãe, e eu comentei, a minha mãe tem 90 anos, né? Que E legal. ela é. Eu vi a chamada da Minha entrevista mãe é um ali, eu vi. fenômeno. Ela guia carro, Que Thalita. Ela legal. vai todo dia, ela dá É livre e missa. independente como você. Ela é independente. Ela é, na verdade, ela é um modelo para mim, né? Que Que, legal. assim, eu tenho que reconhecer isso, agradecer ela, porque eu nunca pensei, né? Porque ela tem várias coisas que nós discordamos, né? Mas ela, nesse sentido, ela é muito positiva. Ela foi em busca do prazer. Ah, vou contar agora, deixa eu falar Vai. isso aí. Quando ela casou com meu pai, o meu pai esperou 6 anos para casar com ela, porque ela tinha que estar se formada, porque ela começou a namorar com meu pai, ela tinha 13 anos. E meu pai acho que já tinha 23. Então, o meu avô falou assim: vai ter que esperar ela se formar, depois aí você faz o que você quiser. Ela se formou no curso normal, foi ser ela ia ser professora, mas não precisou. Aí meu pai falou assim: olha, nós casamos, agora eu tenho esse dinheiro, ou a gente bota os móveis nessa casa que a gente alugou, ou a gente vai em um cruzeiro na Argentina. O que que minha mãe escolheu? O cruzeiro na É, Argentina, deixa a caixa, lógico. É, total. então, e ela sempre foi assim, entendeu? É porque é o ser e a experiência, né? Qual experiência me dá mais prazer na vida? Ela nunca, por isso que ela Conhecer o tá mundo, se viva. conectar Por isso com que o ela tá mundo, viva ainda exato. A vida independente. não ficou chata. Não ficou chata pra... Já o meu pai já morreu logo, porque ele era o chato, ele que guardava o dinheiro, ele que crisava, enchia o saco pra caramba. Minha mãe me ensinava a estudar e era gostoso. Meu pai, eu tinha. Nossa, tomara que ele não me veja que eu tô aqui, porque senão ele vai querer me ensinar trigonometria, né? E era terrível. Mas a história que eu tava conversando com minha mãe não terminou aí. Eu lembrei do prazer e derivei. A história é a seguinte: eu contei pra ela que nesses jogos da Copa, os japoneses, que hoje vão enfrentar o Brasil daqui a alguns minutos, É, né? daqui a uma Eles levam horinha. um saco de lixo vazio para recolher o lixo deles e dos outros. E eu acho isso maravilhoso, porque isso é da cultura dele. E as escolas no Japão, as crianças cuidam da.
Criancinha de 5, 6, 7 anos, eles varrem a escola, limpam, eu não sei se fazem a comida, mas eles são responsáveis pelo ambiente deles. Isso faz a gente, que eu estava querendo que as crianças tivessem uma saúde emocional, que já começasse a se responsabilizar pelo seu emocional lá embaixo. Nós precisamos começar a introduzir novos campos de atuação dos professores, né? Porque Para também, libertar essas crianças de um exato, futuro terrível igual nós estamos vivendo porque hoje. a gente olha a nossa educação, né, década de 80 que eu vim, de antes e até uma década de 90 com certeza, o que que era, né, muito relacionado à dor, né, então apanha por metade, E tem fez errado, prova, e apanha, tem prova. apanha, né, tudo. Prazer, ele tinha esse lugar do bom comportamento, né, então, o docinho depois que você passou, o docinho depois que você limpou a Tirou a casa, nota. tirou a nota, então você não pode sentir prazer enquanto você não realizou algo que te deu dor. Isso é válido, mas só isso não é suficiente para a gente se sentir um ser humano de bem com a vida. Porque para estar de bem com a vida, você tem que ter prazer, né? E lidar com a dor. Então, assim, lidar com a dor com menos medo e lidar com prazer sem culpa, Não, a gente encontra um caminho de ser um ser humano mais pleno, talvez para a gente chegar que nem sua mãe com seus 90 anos, assim, né? Que, claro, assim, também não tirar, sabe, Chico, o valor do seu pai, porque também muito do não, não, prazer que ela não. viveu foi pelo que ele construiu na dor Foi com a dele, né? muletona que meu pai era para Então, ela, né? assim, Mas eu olha acho que tem aqui, mas olha, existe uma perfeição, né? Assim, um precisou do sim, outro, né? exato, isso é O meu fato. pai tinha o maior orgulho da minha mãe também, porque ela Isso é era legal. bonita, né? Ainda é, né? Mas ela era bonita, ela era jovem e tal, e dava conta de tudo, né? Minha mãe começou a guiar muito cedo, cuidava de 6 filhos, cuidava da casa e tal. É uma pessoa, Foi uma composição bonita, foi assim. uma touro com escorpião. E Diz já é que, uma complementariedade astrológica, diz que é, assim. é o casal mais forte do zodíaco. Eles brigavam pra caramba, Mas tem uma mas profundidade de relação muito bonita, assim. é Eles são isso. complementares mesmo, É, assim. aconteceu. Ai, que E aí eu legal. nasci disso. Eu acho que a gente pode deixar nossa longa-metragem, já está em 1h26. Você consegue ler? É 1h20 eu Consigo. consigo ler. Então. E como já falta 1 hora pro jogo, e Então, eu quero ter o prazer de assistir o jogo espero que vocês tenham tido muito prazer com esse vídeo, porque também. foi gostoso a gente fazer. A gente saiu do script, que tinha script? Não, na realidade, assim, eu até deixei aqui para a gente ver algumas teorias, Ela mas eu precisa achar achei, que se sinceramente, precisar, também, ela pode se precisar, ele recorrer. ficou aqui do ladinho, mas Mas, a gente não Thalita, não usou. é muito mais gostoso a gente ficar livre, né? A gente Faz sempre fica. solta um tema E vive ele. A gente é, vive a é experiência. isso aí. Com Thalitinha, prazer e com. Olha, e o nosso sempre é com prazer mesmo. prazer em conhecê-la. Essa nova A gente faceta terminou sua. brega. Não, Não. a sua nova faceta. Não sou... Sim. Brega eu? Thalita, pelo amor de Deus. Ai, Chico. Então, tchau. Então, assim, Tchau, até gente. o próximo. Nós vamos botar ali na descrição do vídeo, tem mais uns 20 e tantos vídeos para vocês assistirem. Não são tão bons quanto esse, porque a gente está cada dia melhor e tendo Bom, mais prazer no que faz. tchau, viu? Até o próximo.